Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. A Netflix colocou no seu catálogo há poucos dias um filme argentino chamado O Olhar Invisível. Antes de comentar sobre uns simbolismos, ele é cheio de simbolismos, tem que dar alguns avisos e situar historicamente, né? Aviso primeiro não é um filme hollywoodiano, ele é um filme daqueles de e para festival. Então ele tem o seu próprio ritmo, que é lento, tá? Eu não achei moroso, mas eu faria uns 5 minutos mais curtinho, mas tudo bem. Porque tinha hora que eu falava, já entendi isso aí, mas beleza. É assim, ele é um filme metafórico, alegórico, metonímico, né? Ele tá mostrando uma coisa, mas ele tá dizendo uma outra coisa. Ele está falando sobre a ditadura argentina. E ele tem, sim, pé e cabeça. Porque às vezes tem gente que assiste e não entende uma coisa e fala, isso não tem pé nem cabeça. Uma coisa é não entender. Esse aí tem pé e cabeça. É só conhecer alguma coisa do Michel Foucault, tipo vigiar e punir. Nem precisa, na verdade, conhecer. Só prestar atenção no filme. Tá tudo dito no filme. Ele é um universo super bem contido. Por isso, quando eu estiver comentando sobre o filme, eu vou dar alguns detalhes, tá? Mas um dos pressupostos é que se você cresce numa sociedade onde o medo impera, você acaba reprimido. E quando você vai se expressar sexualmente, socialmente, você acaba desenvolvendo então subalternidade, você acaba não enxergando o seu igual, só enxergando quem é superior ou inferior, ou você acha que é inferior. E no caso aí, ele, diretor, pega uma coisa de sexo, né? É coisa como se fosse uma tara que essa moça vai desenvolver, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Entre 1976, e eu vou repetir essa data mais daqui um pouco, até mais ou menos 1983, mais ou menos não, acho que a eleição geral lá, presidente civil na Argentina, foi em 1983. A Argentina viveu uma ditadura militar. Não é por coincidência que nos anos 70, 60, 70, Brasil, Chile, Argentina, outros países da América Latina viveram ditaduras militares. Mas em 1982, o que os generais argentinos nacionalistas, com o apoio de boa parte da população, decidiram resgatar as Ilhas Malvinas. Então eles decidiram entrar em guerra contra o Reino Unido, o pobre e desarmado reino da Elizabeth II. Levaram uma surra, né? Inclusive com alguns atos de crueldade, tipo barcos já indo embora, sendo afundados, tal. Eu não estou aqui para defender a Inglaterra nem para defender a Argentina. Embora eu, por ter visitado a Argentina mais de uma dezena de vezes, eu entendi várias referências lá que eu vou explicar no decorrer do vídeo, né? Levaram uma surra. E isso fez, então, aí, quando a água, ou melhor, quando as mortes e toda a conta econômica e a vergonha mundial vieram para o território argentino, eles perceberam que não era tudo aquela coisa, né? Não dava a brincar com a Margaret Thatcher, porque na verdade não era só a Margaret Thatcher que estava por trás disso. Aí a ditadura começou a sofrer, as pessoas iam para a rua e tudo aquela coisa. Só que o filme se passa dentro de uma escola, do Colégio Nacional de Buenos Aires. A rua a gente só vai ouvir, tá? Só no final é que um general da época vai falar sobre esse negócio da Guerra das Malvinas. Mas eu já estou explicando que é para você entender que tudo que você vai ver é uma metáfora, é uma metonímia, uma alegoria. São coisas diferentes. Bom, aí, gente, vocês googlam e vejam o que é, né? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtirem os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço muito. Então, tudo se passa no Colégio Nacional de Buenos Aires, que o roteiro ele é muito cuidadoso. A escola não deu permissão para ser filmado lá. Eu já passei em frente desse Colégio Nacional 1 trilhão de vezes, mas
Não deu, mas o que o roteiro diz? O colégio se mistura com a história da Argentina. Então, o filme está falando, isso aqui é o microcosmos do que acontece no país Argentina. E aí eles citam nomes de gente que estudaram lá. E se você for para a Argentina, você vai ver que tem o Bartolomeu Mitre, estudou lá. Tem estação de metrô chamado Mitre, rua chamada Belgrano, tem bairro chamado Belgrano. General Belgrano foi o cara que criou a bandeira argentina, lutou pela independência e tal. Então, o filme logo estabelece isso. Tem uma preceptora, na verdade ela é uma inspetora de alunos, uma moça virgem, fala isso no filme, então é importante. Tudo nesse filme que for falado e mostrado vai ser importante. Ela é virgem, ela é de classe média baixa, mora numa casa, ela, a mãe e a avó, não tem pai, elas não discutem sobre o pai. Tá faltando um homem lá. Será que ele foi engolido pela ditadura? Será que foi pela guerra? Será que ela não tem pai? Ou seja, mas é uma menina que cresceu sem a aprovação de um homem, pelo jeito, tá? Tô falando nos termos do filme, não tô dizendo que isso seja, assim, um fato da vida e que só por isso vai determinar o destino dela, tá? Lembra que ela tá crescendo numa sociedade repressora. E ela é inspetora de alunos. E então o chefe dela... e uma coisa, a mãe dela, ela é uma senhorinha que está de licença saúde. Aí tem uma hora que ela fala pro chefe dela, ela, a inspetora de aluno, a minha madre trabalha no PAMI, trabalha no PAMI. Por isso que é bom, aí no caso, as minhas aventuras argentinas, um dos meus melhores amigos era argentino, né? Morreu praticamente ao meu lado. Então eu já fui para a Argentina um monte de vezes. E ao PAMI um monte de vezes. PAMI é uma obra social que tem lá, né? É o departamento do governo responsável por cuidar da velhice, da saúde. Então eles pegam remédio, marcam consultas, essa coisa. Ou seja, alguém que é responsável pela saúde do país está doente. Tá vendo como o filme está falando tudo isso, né? E essa moça tá dando essas dicas para você, que aquela escola é um microcosmo. E a escola funciona como um quartel militar. Você vai ver lá que essa moça e os colegas dela, assim, eles olham tudo, desde a meia da gravata, só que eles também são olhados pelo chefe, pelo senhor Biassuto. Tem uma hora que ela pergunta assim para ele, senhor Biassuto, desde quando o senhor está aqui na escola? Eu entrei em 1976. Quando que eu falei que a ditadura argentina começou? 1976. Por isso que eu falei que eu ia repetir. Eu sei, eu repito muitas vezes as coisas porque eu sou velho, mas também repito porque às vezes elas são importantes. Então, esse cara, ela cai nas graças dele. E aí, então, ele fala assim para ela, você vigia muito bem, você vigia, então, todo mundo. E ela fica assim, maravilhada que aquele maior tá dando atenção. Veja como isso é trabalhado no filme. Porque tem um cara que tem o mesmo posto dela, que oferece biscoito, não sei o quê, ela nem dá moral. Ela é da classe média baixa, que acreditou, talvez, no discurso. E um cara maior, não só paterno, porque ele é mais velho, mas porque está envolvido nesse governo da pátria, da família, do Deus acima de tudo, e não sei o que, acima de todos, tal, deu moral para ela. E aí, então, ela vira uma espiã, só que ela está sendo olhada. Só que essa moça é uma moça reprimida, né? Porque ela vive numa sociedade que está em ditadura, e ela vive sozinha e tal. Então, ela traça um plano, que é descobrir se os rapazes fumam. E para fazer isso, onde que ela vai se esconder? No banheiro masculino. Aí então o filme começa a traçar um perfil dessa moça de uma tara sexual que ela vai desenvolvendo pelos cheiros. Então sinestesicamente desagradável. Ainda bem que a gente não sente o cheiro, porque passa muito no urinol, né? Então, tem uma hora que o próprio chefe, Biassuto, fala: vos laburás em mierda e meados. Eu vejo em espanhol mesmo, sem legenda. Eu entendo o argentinês muito bem, né? Enfim, de qualquer forma, ele fala isso para ela: se trabalha entre merda e mijo.
Mas é porque, na verdade, ela desenvolveu uma tara. Ela gosta de ver os meninos, ou de ouvir os meninos fazendo xixi, tá? Quer dizer, o país está doente. E lá fora você vai escutando bum, 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 tá? E então o filme é cheio de detalhes. Aí então vai ser essa tara dessa moça e o relacionamento dela com o chefe. Né? Algumas das coisas vão acabar explosivamente, mas é um filme muito devagar. Presta atenção em detalhes, por exemplo, no lixador de unha que ela está usando no metrô, ou no coletivo, né? Ônibus de sim, a gente chama de coletivo em Buenos Aires. Ou no metrô. Ah, e não estranha o metrô com o banco de madeira. Ainda tem alguns metrôs, pouquíssimos, mas ainda para turista ainda mantém em Buenos Aires uns vagões de metrô em uma ou outra estação. Você tem que ver em guia turístico só que vai te falar. Eu acho que não. Que mantém o carro como se ele fosse de 1902, aquela coisa. Então o banco é de madeira e tal. Mas você vai ver ela lixando a unha várias vezes. Essa lixa vai ser importante no final do filme. Tem várias partes em que ela cruza, lindas inclusive, em que ela cruza o pátio da escola. E o pátio da escola parece um campo de xadrez. Então dá a impressão que ela está perdida, caminhando entre preto e branco, preto e branco, preto e branco. Quando ela resolve pelo menos uma parte da situação dela, que a gente não vai saber o futuro dessa menina. Veja como ela não vai cruzar mais aquele pátio, ela vai em outro caminho, ela vai em linha reta. Então, como eu falei, o filme é totalmente simbólico. Você tem que ter paciência, mas se você gostar de filme de arte, vamos dizer assim, você vai tirar muita coisa desse filme. Eu não acho que seja um grande filme da cinematografia mundial, mas em termos de, se você for bolar uma lista de filmes tratando da ditadura argentina, O Olhar Invisível deve estar nela. Tá? Na Netflix havia um outro muito bom sobre a ditadura argentina, que ganhou Oscar em 1985, lá a História Oficial, né, com a Norma Leandro, Héctor Altério, que eu amo, os dois. E agora tem esse Olhar Invisível. É um filme muito bom. Repito, lento, para público de festival, com pé e com cabeça, sim, senhores. Tchau.